Falamos de grandes amizades espirituais. Há, no entanto, outras amizades que duram toda a vida e que não são caracterizadas por uma atividade criativa em comum e pela intensidade dos encontros. São os amigos nos quais nos habituamos a confiar sempre, em todas as circunstâncias, um pouco como se fossem uma da família. Compreende-se até que as crianças lhes chamem tio e tia, porque começaram a chamar-lhes assim quando eram pequeninos e não se lhes podia explicar a diferença entre um tio e um amigo. Nas áreas nas quais não há grande mobilidade social, podem existir, contudo, amigos de infância com os quais fizemos juntos a escola e depois, por vezes, a universidade. Mas, mais a miúdo, na nossa sociedade, são pessoas que conhecemos em jovens, quando ainda não estava determinado o nosso campo profissional nem a nossa residência habitual. Enquanto as grandes amizades espirituais podem continuar mesmo à distância, sendo-lhes, no entanto, totalmente indiferentes, estas amizades alimentam-se e crescem na proximidade. Precisam de viver perto, terem ocasiões de se verem, de se fazerem favores mútuos, de se prestarem ajuda recíproca ou até simplesmente irem ao cinema juntos ou conversar. Em geral, estas amizades, caracterizadas pela familiaridade, apoiam-se em quaisquer ocasiões regulares de encontro. Pode ser a proximidade, pura e simples, ou até uma ocasião profissional. Dois colegas que trabalham juntos na mesma empresa há imensos anos têm ocasiões dessas para se encontrarem. Mas, na realidade, a atividade profissional é mais o pretexto do que a razão para se verem. Os médicos, para dar um exemplo, têm entre os seus amigos, sobretudo, médicos. Alguns deles tornam-se até o médico assistente tanto deles como das suas famílias. O resultado é que a amizade continua graças às doenças. Cada vez que um está mal, então o amigo telefona ao médico, ou seja, ao amigo, descarrega-lhe nos ombros as suas ansiedades, os seus problemas, e o outro, pacientemente, resolve-lhes. Há anos que está habituado a resolver-lhes. Sabe que apenas verá o amigo quando tem um problema. O problema é a ocasião do encontro. Enquanto as amizades espirituais são rigorosamente individuais, as amizades deste tipo podem ser divididas com os outros membros da família. Nas amizades espirituais, os nossos familiares podem naturalmente ter relações com o nosso amigo ou com a nossa amiga, mas não têm a relação muito especial que nós temos. Ficam de fora da filigrana íntima dos encontros em que cada um de nós é, para o outro, um guia. O segundo tipo de amizade é, pelo contrário, caracterizado pelo facto de poder ser dividido com os outros familiares. O amigo é basicamente amigo de todos nós. Se, portanto, se tratar de um casal e, eventualmente, de com filhos, poder-se-á falar verdadeiramente de uma amizade entre duas famílias. A amizade de tipo familiar parece totalmente o antídoto da de tipo espiritual. Se a observarmos de maneira estática, como numa fotografia, temos imediatamente a impressão de que na sua base está apenas o hábito. Uma amizade deste género não contradiz, então, tudo o que dissemos sobre a essência da amizade e, em particular, sobre o facto de que cada amizade verdadeira se baseia no encontro? Que devemos concluir que a amizade de tipo familiar não é uma verdadeira amizade? É absurdo. Uma relação que dura toda a vida, na qual as pessoas estão sempre à disposição para qualquer coisa de que a outra tenha necessidade, é certamente amizade. É a fotografia que nos induz em erro. Para compreender este tipo de amizades, temos de estudar a história, ver como apareceram, que fases atravessaram e como acabaram, finalmente, por se tornar amizades familiares consuetudinárias. Em regra, quando examinamos as coisas de maneira histórica, ocorre-nos que a amizade familiar teve uma fase de grande intensidade emotiva. Neste período, os dois amigos encontravam-se lado a lado na luta, tinham feito um pedaço da estrada juntos na busca de si próprios e do seu destino pessoal. Se eram de sexos diferentes, tinham tido, em certo momento, uma atração recíproca forte. Talvez, por um instante, tivessem pensado em que se poderiam enamorar ou que estavam mesmo enamorados. O encontro entre os dois sexos tem muitas vezes uma tonalidade erótica que o torna semelhante ao enamoramento. Não existe nenhuma amizade duradoura que nasça apenas do hábito e da conveniência.
A estabilidade, a serenidade, a profunda confiança recíproca, a lealdade das amizades familiares têm a sua base no facto de ter havido um momento no passado em que cada um dos dois amigos se instalou na órbita vital do outro. Mesmo depois de muitos anos, este elo profundo não desaparece e pode, de quando em quando, reaparecer e renovar-se. Os amigos que se encontram de maneira habitual em campos práticos durante anos e anos sabem no fundo de si próprios que podem encontrar-se num outro plano, o da intimidade espiritual. Apercebem-se, por vezes, de um olhar fugaz que trocam enquanto estão no meio dos outros ou quando estão para se separar. Naquele momento, durante uma infinitésima fração de segundo, ficam sozinhos, separando-se de todos e retomaram o diálogo interrompido. Por vezes, essa impressão de ter retomado o diálogo interrompido é acompanhada de uma forma de afeto. Uma mão no ombro, como estás? Estás bem? E nada mais. E, no entanto, significa o profundo interesse que o amigo tem pelo amigo. O amigo, ao dizer como estás? Estás bem? Preocupa-se apenas com uma coisa. Que o amigo esteja satisfeito, que tenha podido realizar o que queria. Como estás? Quer dizer, a vida deu-te aquilo que merecias? Foi justa para contigo? É um instante, mas é também o encontrar-se, lado a lado, no mundo e contra o mundo. Há depois vezes em que, terminado qualquer dos deveres por causa dos quais se encontraram, ficam a conversar. Ou até saem para um passeio apenas eles dois, deixando de parte todas as outras coisas, pondo de lado todos os outros deveres. Cada um conta então ao outro as coisas verdadeiramente importantes, transmite-lhe a essência da sua situação espiritual do momento. O amigo, de facto, pode compreender e pode ver as coisas do ponto de vista do seu interesse, da sua necessidade, pode até dar uma opinião, um conselho. Em geral, usam-se poucas palavras. Basta que o amigo escute atentamente, faça algumas perguntas que nos façam refletir, nos pergunte com um pouco de apreensão como vai uma coisa. Nós compreendemos onde vê o perigo, com o que é que se preocupa e sabemos com o que é ou com o que nos devemos preocupar. Por vezes o amigo conta-nos uma sua experiência. A única experiência que nos pode ser útil, já ouvimos, é a experiência de um amigo nosso. Mais do que a nossa própria experiência, porque esta se nos apresenta sempre de maneira confusa e apaixonada. Perante a experiência do amigo, temos a proximidade suficiente para a sentir nossa e a distância suficiente para a analisarmos objetivamente. A amizade tem sempre conhecimento da extrema complexidade das situações humanas, da incrível delicadeza dos nossos equilíbrios interiores. Intervém, portanto, sempre com discrição, oferecendo a sua história, não como modelo, mas como material que o amigo pode, se quiser, utilizar. No encontro, nunca impõe nada, procura sempre o acordo. Mesmo a amizade familiar surge, portanto, do encontro e pode, em certos momentos, regressar a ele. Porém, não se estabiliza apenas através do encontro. Não é apenas o suceder dos encontros que a faz tornar-se familiar, mas não é também o simples hábito. Dissemos que este tipo de amigos, psicologicamente, fazem quase parte da família. Não bastam certos hábitos para criar este tipo de pertença. Esta intimidade cotidiana, a experiência na qual se apoia a amizade familiar, deve ser procurada naquilo que faz existir aquilo que é, que a mantém em existência. A situação típica, paradigmática na qual nós lutamos para fazer existir as coisas que existem é a da perda, do perigo de perder aquilo que amamos. Boa parte da nossa vida decorre como se fosse pouco real, um quase sonho ou uma quase realidade. Vivemos de hábitos e de convenções, de crenças que nos foram contadas por outros, de opiniões, de boas maneiras, de pequenas e grandes mentiras. Não sabemos nunca se o trabalho que fazemos nos agrada realmente, se estamos sinceramente afeiçoados a alguém. Damos-nos conta da existência de uma realidade objetiva apenas em certos momentos, quando estamos contra ela, ou quando, milagrosamente, se nos revela. O mundo existe apenas porque há estes momentos fortes. Se eles não existissem, se a vida cotidiana fosse sempre idêntica a si própria, monótona, banal, sem risco, sem perigo, sem revelações, então seria tudo como um sono. E já não saberíamos o tempo, nem a diferença entre verdade e mentira, entre autêntico e falso. A vida do animal é, por certo, assim, porque ele segue a sua natureza e não tem necessidade de a procurar
ou de a encontrar. Nós não. Nós, espécie humana, perdemos a nossa natureza. Talvez seja isto o pecado original. A perda aconteceu quando, sobre os antigos cérebros, apareceu, por mutação, o novo córtex. E porque perdemos a nossa natureza, construímos-nos uma social e cultural, que de alguma maneira depois se torna sempre arbitrária e artificial. Eis então essa impressão de irrealidade, de quase sonho ou de quase realidade. Mas não teríamos esta impressão de ilusão e de falso se a realidade não nos aparecesse e a nossa natureza não se nos revelasse de qualquer forma. Em geral, a realidade aparece-nos na perda, sob a forma de catástrofe. Tomemos por um exemplo. Num determinado momento, percebemos que perdemos a criança. Para onde foi? O que lhe aconteceu? Imprevistamente, o perigo é real. O mundo não é uma convenção, uma opinião. Está ali, terrível e inelutável. A nossa busca tem um caráter desesperado, exatamente porque nos deve arrancar a nós próprios e à criança às regiões aterradoras do real, que se subtraiu totalmente ao nosso controlo. Na vida moderna, cheia de superficialidades e atos inúteis, da televisão, aquilo que conta baseia-se em coisas assim como desespero. Até o valor do nosso corpo, a saúde. Um dia, imprevistamente, ficamos doentes. Pode ser uma doença incurável. Fazemos exames clínicos, procuramos continuar a ser normais, amavelmente, convencionalmente. Na realidade, é como se tivéssemos sido postos perante um tribunal que nos condena à morte, ligados à cadeira elétrica, à espera da execução ou do perdão. Se nada acontece, é o perdão. Dizemos então que o pesadelo acabou, como se a experiência tivesse sido um sonho. Não é verdade. Aquela era a realidade. Apenas naquele sonho percebemos a nossa fragilidade e o valor do tempo. Apenas naquele momento escolhemos estar completamente, incondicionalmente do lado da vida, da medicina, contra a doença e a morte. Apenas naquele momento, naquele período, percebemos a dignidade de todos os seres humanos que defrontam o inelutável. Inelutável significa aquilo que é comum a todos, aquilo que faz parte da essência e constitui a nossa verdade. Não é apenas na perda que se revela a nossa natureza. Há também situações em que ela se revela sob a forma de intuições, de sentimento, de felicidade. São provavelmente os momentos em que atuamos segundo os códigos genéticos profundos, ultrapassando os condicionalismos naturais. Por exemplo, quando uma mãe ou um pai abraçam um filho que chora porque tem medo da noite. É um gesto primordial esse de proteger e consolar os pequenos. Mas em nós está também a consciência da sua e da nossa fragilidade. Pai e criança, ambos podem ser efêmeros, perdidos no mundo, mas ele é tão pequenino e chora. Então o pai faz forte, adulto, e consola-o. É na experiência da perda que reconhecemos e estabilizamos os nossos objetos de amor. É naquele momento que compreendemos que nos são essenciais, que não podemos prescindir deles. É naquele momento que os apercebemos como objetivos últimos, com relação aos quais todas as outras coisas são meios. Conhecer a nossa essência quer dizer saber quais são os nossos objetivos últimos, os nossos verdadeiros objetos de amor. Voltemos ao exemplo da criança que se perdeu. Lançamo-nos sem reservas à sua procura. Pedimos ajuda e não temos vergonha de a pedir. O mundo divide-se nitidamente em duas partes. De um lado, a nossa criança perdida e tudo aquilo que pode servir para a encontrar. Do outro, o imenso mundo indiferente e alheio. É neste momento que encontramos ao nosso lado os amigos. Amigos são aqueles que nos ajudam na nossa procura, que partilham a nossa angústia, que se batem connosco, que estão do nosso lado, que têm os nossos próprios objetos de amor. O verdadeiro amigo é aquele que fica ao teu lado e te ajuda quando todos os outros te abandonam. É verdadeiro o amigo que resiste à prova da luta, porque a luta implica escolher. Ele escolhe-te a ti em lugar de outro. Não há amizade sem escolha. A perda dramatiza a escolha, torna-a irreversível. Não sou eu que escolho, sou escolhido. O amigo é aquele que me escolhe a minha causa. Sou, porém, eu que vou à procura dos amigos. Volto-me primeiro que tudo para os amigos. Espero a sua ajuda. Alguns escolhem vir comigo, outros não. Cada perda opera como que a seleção natural fixa aquilo que está destinado a sobreviver e a durar.
Na vida cotidiana, as situações de perda são numerosas, sempre imprevisíveis, sempre dramáticas. A nossa vida e a dos que nos são queridos está constantemente suspensa sobre o abismo do nada. A catástrofe pode aparecer inesperadamente. A angústia pode apossar-se de nós em cada instante. Nestas situações, temos sempre perto de nós os nossos familiares. Eles vivem connosco, são o objeto do nosso amor. É por eles que nos preocupamos. São eles que temos medo de perder. Ao mesmo tempo, porém, são eles as pessoas que partilham a nossa angústia cada vez que alguém está em perigo. Mas vêm a encontrar-se na mesma situação dos amigos que frequentemente, ou os amigos que frequentamos habitualmente. É através da perda que a amizade espiritual se transforma em amizade familiar. No momento do perigo, o amigo vem para o nosso lado, ajuda-nos, dá-se-nos. É uma experiência que influi profundamente nas nossas relações. Identificou-se connosco, com a nossa angústia, que tomou como seus os nossos objetivos últimos. Tomou como seus os nossos objetos de amor. A amizade mantém-se pessoal, mas alargou-se também a outras pessoas. A criança reencontrada tornou-se um pouco seu filho. Numa outra altura, as partes estarão invertidas. Será ele o objeto da perda pelo qual todos nós nos mobilizamos. Viver juntos, partilhar as mesmas experiências, significa enfrentar do mesmo lado a perda, lutar do mesmo lado contra o poder do negativo. Significa, portanto, pouco a pouco, compartilhar até os objetos de amor. Os nossos, os seus, ele como o nosso objeto de amor e nós como o seu. É desta maneira que se estabelece e se consolida a amizade familiar.